Olá, meus queridos alunos de filosofia, professor Luiz aqui com vocês para mais uma aulinha do segundo ano. Vamos então estudar o texto A Razão é a Origem do Conhecimento, página 159 do nosso livro didático, tá? Então vamos pegar e tentar compreender, né, por que a razão então torna-se origem do conhecimento, né? E quem que adota essa ideia de razão como origem de conhecimento, tá, gente? Bom, e nos dizeres de Xenófanes, né, esse filósofo que está aí, mas quanto à verdade certa, nenhum homem a conheceu, nem vai conhecê-la, nem dos deuses, nem de todas as coisas de que falo. E mesmo se por sorte proferisse a verdade perfeita, ele mesmo não a conheceria, pois tudo é apenas uma urdida tela de conjecturas, certo? Então isso daí é o filósofo, né, Xenófilos, falando sobre a razão, sobre a verdade certa, né, que o homem possa tê-la para si. Nesse texto, então, que o filósofo Xenófanes então passa, né? Ele escreve isso daí ainda na antiguidade, na Grécia Antiga, certo? Ele que viveu aí entre os anos 570 e 475 antes de Cristo, né? Ou seja, 4 ou 5 séculos antes de Cristo, ele coloca a sua opinião, né? Sua posição cética em relação ao conhecimento, falando que o homem jamais vai conseguir atingir esse conhecimento. Esse é um movimento chamado ceticismo, certo? Que por vezes ele pode até acertar, mas nada como um conhecimento absoluto, nada certo, então apenas conjecturas, ok? Então, para esse filósofo cético, né, ele acha, né, declara que nenhum ser humano então conheceu a verdade, nem irá conhecer, certo? Pois mesmo que por um acaso consiga acertar, né, conhecer essa verdade, ele não vai saber distinguir o que é verdade e o que não é. Essas ideias são teorias, né, as ideias humanas não passam então de conjecturas, de opiniões, tá? Então essa é a visão do movimento ceticista, daqueles filósofos céticos em relação à razão humana, à verdade humana. Ora, será mesmo assim? Né? Nunca, jamais poderemos afirmar que o conhecimento humano é verdadeiro, né? Certo? Parece até meio pessimista nessas afirmações. E esses são alguns problemas que se desdobram dessas afirmações desse movimento cético, tá? Dos chamados ceticistas, tá? Mas nunca, nunca o ser humano, então, vai ter conhecimento verdadeiro sobre um assunto. Aí aparece um outro movimento que contradiz isso, certo? Vamos ver. Para esses céticos, nenhum movimento de investigação chega a ser confiável para que se possa, então, obter esse conhecimento verdadeiro, cabendo sempre ao filósofo duvidar e investigar, né, continuamente, sem parar. Né? O filósofo está sempre procurando saber esse conhecimento, o que é realmente verdadeiro, o que é absoluto, né? E então, para esses céticos, não tem como, não fecha, nunca vai fechar esse pensamento, ok? Porém, existem outras situações, né, que nós podemos considerar como verdades universais.
Uma delas é a matemática, né? A matemática, ela, apesar de tudo, ela parece inquestionável em qualquer lugar, né? A maioria dos casos, sem muita polêmica, todo mundo vai aceitar as mesmas conclusões, as mesmas afirmações, né? O resultado matemático, ele é inquestionável, certo? Ninguém em nenhuma parte do planeta, por exemplo, vai discutir se raiz de 4, né? 4 é a raiz quadrada de 16, né? Se 9 é múltiplo de 3, se 100 é o resultado da subtração de 150 menos 50. São todas formulações matemáticas, né? Se o quadrado tem 4 lados, ou ainda se o resultado das somas do triângulo é, ele é 180 graus, né? É o triângulo euclidiano, certo? Então, gente, são verdades universais que a matemática consegue, então, trazer e dar um certo nexo à razão, ao pensamento humano, ok? Então tá, gente, né? Essas afirmações matemáticas parece ser um campo muito seguro, né? Bastante realista, certo? Elas então podem comprovar as verdades matemáticas, né, através do raciocínio. O simples raciocinar, então se comprovam as verdades matemáticas. Ora, se é assim, é um campo fértil para a filosofia, não é? A utilização, então, desse raciocínio, né, acaba nos dando essa opção, né? Nós sabemos que o resultado da soma de duas unidades com duas unidades é igual a 4 unidades. Isso é óbvio, né? Isso é raciocínio, né? Isso significa, então, que por meio da razão, o ser humano pode sim obter conhecimento seguro, certo? Alguns filósofos do século XVII, né, vão afirmar que sim, certo? É possível, então, utilizando seu método matemático, né, atingir afirmações de um conhecimento mais seguro. Esses filósofos, eles ficam conhecidos como racionalistas, né? Eles vão defender, então, a ideia que a razão é a origem ou a fonte de um conhecimento seguro, certo? Então, entre esses filósofos estão René Descartes, né? Spinoza, Leibniz, né? Então, são esses os expoentes do racionalismo, né? Que vão buscar utilizar a matemática na filosofia, buscando sempre a razão como baliza mestre da verdade, né, da origem do conhecimento. Nessa gravura, né, de Rembrandt, o filósofo em meditação, foi pintado em 1632, né? A tela tenta interpretar esse símbolo, né, simbolicamente, a confiança na razão, né? Isso tudo tendo em contexto, né, em pano de fundo, a modernidade, o período da modernidade, né? O filósofo é aquele senhor sentado próximo à janela, certo? Que tem uma luz que vai iluminar muito mais forte do que a fogueira, certo? Que está ao lado, certo? E essa representação do poder do conhecimento. As escadas, por sua vez, podem ser indicadoras de um árduo caminho em direção ao saber, tá, gente? Então, isso daí é uma alegoria sobre o racionalismo, né, sobre a função do raciocínio do filósofo no iluminismo, beleza? Então tá, gente, para o estudo dirigido dessa semana, vamos assistir a aula então que acabamos de produzir, assistir os vídeos de apoio sobre a razão,
fazer uma leitura reflexiva do texto de folhas 159, quem não tiver tem material de apoio, tá? Que é o mesmo texto. E vamos responder, então, o questionário lá no Google Classroom. E para concluir a nossa aula, fica aí a célebre frase de René Descartes, nosso filósofo, então, do período da razão, né? Penso, logo existo. Tá? Um abraço, boa semana, bons estudos a todos vocês. Até mais.